Fala galera! Então a gente está aqui para fazer correção das questões de física do Enem do ano de 2023. Então eu tenho aqui a prova amarela desse ano de 2023 e vamos começar aí pela questão 91 de física da prova que aconteceu neste último domingo, dia 12 de novembro. Então vamos lá, começando pela questão 91 da prova amarela de física, né? Como vocês podem ver aqui, né? Na tirinha de Maurício de Souza, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Então aqui ó, a primeira lata, segunda lata, né, até bem maior, e aqui o barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permanecem inalteradas durante a brincadeira. Wallace, mas que condições? Por exemplo, o Cebolinha, caso ele fale, né, o som, a voz dele seria sempre a mesma, né, não alteraria nem o timbre, nem a frequência, né, nem o seu comprimento de onda, nem como a intensidade. Então, se ele mantiver sempre as mesmas condições iniciais da fala, né, isso seria tudo as condições inalteradas. A única coisa que iria alterar seria o comprimento do barbante. Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora. Então a gente tem aqui a lata. O que iria acontecer? Se a gente for considerar que a amplitude inicial do sinal seria essa amplitude aqui ela vai diminuindo, porque a intensidade ela cai com a distância, beleza? Assim como quando você fala, né, próximo das pessoas, o som parece ser mais intenso e mais longe das pessoas o som parece menos intenso. Então, primeira questão aí, 91, letra C. Então, galera, resolvendo agora a questão 92 da prova amarela do Enem de 2023, questão é a seguinte. Informações digitais, dados, são gravados em discos óticos como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura ótica dessas informações são realizadas por um laser, né, fonte de luz monocromática. Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura dos dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando então armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área? Então, o que acontece? A gente tem aqui 5 ondas, né, eletromagnéticas. A gente tem a letra A, violeta, azul, verde, vermelho e aqui o infravermelho. Então, a gente tem 5 ondas do espectro de ondas do espectro eletromagnético das ondas, beleza? Então, o que ele fala é o seguinte, em qual região espectral se situa comprimento de onda que otimiza o armazenamento? Então, quando a gente fala de otimizar, é tornar ótimo o armazenamento. Então, o CD, que ele tem um tamanho, não tem um CD aqui para vocês verem, né? Mas acredito que todo mundo já tenha visto o CD ele tem tamanho. Então, como é que a gente consegue aumentar o tamanho de armazenamento do CD sem aumentar o tamanho geométrico do CD? Então a gente vai diminuir o tamanho microscópico desses arquivos a serem salvos. Só que para a gente diminuir o arquivo, né, a ser salvo, a gente também tem que diminuir a onda, né, o comprimento de onda que vai fazer aquela leitura. Então é o seguinte, dentre todas essas ondas, a gente vai ter que observar aquela que tem menor comprimento de onda. Aquela que tiver o menor comprimento de onda, por consequência, teria a maior frequência. Beleza? Então, qual desses aqui a gente tem menor comprimento de onda? A gente vai ter menor comprimento de onda aqui no violeta, né? Tanto que a gente tem o infravermelho, depois a gente tem o vermelho, aí a gente tem o verde, aí a gente tem o azul, a gente tem o violeta e depois a gente tem o ultravioleta, que é o UV. Então, quanto mais próximo do UV, maior vai ser essa
frequência e menor será esse comprimento de onda. Então, questão 92 da prova amarela, letra A. Então, galera, agora a gente vai resolver a questão 93 da prova amarela do Enem de 2023. Então, se prepare aí, ó. O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance presente em diferentes dispositivos eletrônicos de consumo. Ele permite que aparelhos eletrônicos diferentes se conectem e troquem dados entre si. No padrão Bluetooth, denominado de classe 2, as antenas transmitem sinais de potência igual a 2,4 mW e possibilitam conectar dois dispositivos distanciados de até 10 metros. Considere que essas antenas se comportem como fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esferas e que a intensidade do sinal é calculada pela potência por unidade de área. Considere 3 como valor aproximado para π. Para que o sinal desse Bluetooth seja detectado pelas antenas, o valor mínimo de sua intensidade em watts por metro quadrado é mais próximo de. Então é o seguinte, ele deu aqui várias informações aí. E aí é o seguinte, se a gente tem um celular aqui, esse sinal ele vai gerar, esse celular, desculpa, vai gerar um sinal em uma determinada região à sua volta. Essa região à sua volta, ela é esférica. E aí, essa esfera de sinal tem um raio 10. Então, o raio dessa esfera é 10 metros. Beleza? Ele pede qual é o valor da intensidade, né, mínima para que tenha aí, né, esse Bluetooth seja detectado. Aí ele fala o seguinte, a potência é 2,4 miliwatts. Beleza? Ele fala para considerar o π como sendo 3. Beleza? E aí, vamos lá, tem mais alguma informação? Conectar dispositivos até 10 metros, fontes pontiformes que emitem ondas eletromagnéticas esféricas, que a intensidade do sinal é calculada pela potência por área, beleza? Considere 3 como valor aproximado para π. E para que o sinal detectado pelas antenas, valor mínimo tal. Beleza, então aí é o seguinte, a gente vai ter que fazer o que? A intensidade, ele mencionou ali, é potência sobre área. Potência a gente já sabe que é esse 2,4 miliwatts. Miliwatts não está no sistema internacional, tanto que o mili é um prefixo que vale 10 elevado a menos 3. Então, até aqui, tranquilo. Perfeito? Então, essa potência é 2,4 vezes 10 a menos 3. Porém, quanto que vale essa área, Wallace? Vamos lá. Se fosse para a gente calcular a área circular, é πr ao quadrado. Mas a gente não quer área circular, a gente quer a área esférica, né? Toda essa parte da esfera. Então, aqui seria 4πr ao quadrado. Então, é 4 vezes o π que ele pediu para considerar como 3 e o raio é 10. Então, ficaria 10 ao quadrado. Então, isso daqui daria 12 vezes 10 elevado a 2. O que eu faço agora? Eu vou jogar esse cara aqui dentro dessa expressão aqui. Então, essa intensidade mínima que ele quer aqui vai ser 2,4 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 12 vezes 10 elevado ao quadrado. Perfeito? Aí o que eu poderia fazer aqui agora, né, é andar com a vírgula desse 12. Beleza? E aí o que eu faria? Esse 12, ele vai deixar de ser 12, vai virar 1,3. Esse 10 elevado a 2 vai virar 10 elevado a 3. Então aqui vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 3. E aqui 12 vezes 10 elevado a 3. Aí eu vou circular aqui de vermelho quem eu vou dividir. 2,4, esqueci de colocar a vírgula, né? Deixa eu colocar a vírgula aqui de azul. Né? Então 2,4 dividido por 2, isso dá 2, né? 2,4 é o dobro de 1,2. Então aqui, ó, dá 2. Aqui, ó, 10 a menos 3 com 10 elevado a 3. Repito a base, que é 10, e subtrai os expoentes. Menos 3 aqui com esse 3, menos 3 positivo. Então, a nossa resposta aqui, a intensidade
2 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Letra A também. Então, questão 93 da prova amarela do Enem de 2023, letra A. 94 aqui em Química. Questão 95 da provinha. Vamos lá. Em uma indústria alimentícia para a produção de doce de leite, utiliza-se um tacho de parede oca com uma entrada para vapor de água a 120 graus Celsius e uma saída para água líquida em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca do tacho, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação da água e consequente concentração do produto. No processo de concentração do produto, é utilizada energia proveniente. Então vamos lá, no processo para a gente realizar a concentração do produto, o que acontece? A gente tem aí um lugar onde essa água vai entrar, né, na forma de vapor a uma temperatura alta, de 120 graus Celsius. E aí ele vai sair, né, já na forma líquida, em equilíbrio com vapor a 100 graus Celsius. Então ele, né, condensou, ele se liquefez, ele era vapor a 120 e agora ele está na forma líquida com uma temperatura de 100 graus Celsius. Ao passar pela parte oca, o vapor de água transforma-se em líquido, liberando energia. Por que ele libera energia? Porque ele estava mais quente, esfriou, para ele esfriar ele precisa ceder essa energia, então ele libera energia na forma de calor. A parede transfere essa energia para o interior do tacho, resultando na evaporação de água e consequente concentração do produto. Então aí, ó, uma água que estava lá no tacho, né, ela recebeu essa energia e evaporou, né, gerando ali então uma concentração do produto. Então, a energia proveniente veio da onde? Né? Pensa comigo que esse vapor de água estava a 120. Né? E aí ele vai entrar em equilíbrio, né, a 100 graus Celsius. Então ele vai perder, né, calor por mudança de estado, então é calor latente. Só que é calor latente do quê? De vaporização. Vaporização ele recebe calor para evaporar. Condensação ele cede calor para se ele quer fazer. Então tem que ser de condensação. Esquece vaporização. Beleza? E ao mesmo tempo que ele faz o que? Ele diminui a temperatura de 120 para 100. Beleza? Só que se a gente estiver analisando agora o contrário, né, se a gente estiver analisando aqui o procedimento, né, do líquido que vai gerar essa concentração, seria o contrário. Ele vai receber calor e, por sua vez, vai evaporar. E ele vai, né, também esquentar, porque se ele entrar em equilíbrio com o vapor de água que entra a 120, ele também vai esquentar. Então ele iria receber calor latente de vaporização e também iria receber calor sensível. Então seria letra C. Então, questão 95 da prova amarela do Enem, letra C. Questão agora aqui, 97. Vamos lá. Questão 97 da prova amarela de Física do Enem de 2023. Vamos lá. De acordo com a Constituição Federal, é competência dos municípios o gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos, que é o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o meio ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração de frascos de aerossóis, por exemplo, desodorantes, inseticidas, repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão dessa embalagem. Suponha então um frasco metálico contendo um aerosol de capacidade igual a 100 ml. Então aqui, ó, o aerosol tem essa capacidade aqui, capacidade ml quer dizer volume.
contendo 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650 graus Celsius no momento da explosão. Aí ele pede a pressão em atm dentro do frasco no momento dessa explosão. Então a gente tem que analisar o seguinte, ele já deu aqui a constante, né, universal dos gases. Essa constante universal dos gases a gente vai ter que utilizar para responder essa questão. Se a gente vai ter que utilizar ela, a gente vai ter que observar que esse valor está em litro, então eu vou ter que converter esse volume, essa capacidade de volume ali, né, de mililitro para litro. Né, eu vou calcular diretamente essa pressão em atm. O número de mol já está em mol certinho, né, maravilha. E essa temperatura, né, aqui está em Kelvin e aqui está em 650 graus Celsius. Então, vou ter que fazer, né, aí duas conversões. Então, aqui eu tenho um volume, que é 100 ml, que é 0,1 litro. E essa temperatura, que vai ser 650 mais 273, para convertê-la para o que, Wallace? Para Kelvin. Então, essa temperatura na escala Kelvin vai ser 650 mais 273, 650 mais 200 dá 850. Com mais 73 dá 923. Beleza? Então, essa daí é a nossa temperatura nessa escala Kelvin. Unidadezinha aqui, maravilha. Pressão, volume é 0,1, constante esse valor. Aqui o número de mol é 0,1 também. E aí eu só calculo agora fazendo puta véia não resiste à transa, beleza? Então eu quero a pressão. Então pressão é P, o volume é 0,1, o número de mols também é 0,1, a constante aqui é 0,082 e a temperatura aqui é 923, beleza? Uma coisa que eu posso fazer aqui que é maravilhosa é poder cortar esse 0,1 com esse 0,1 aqui. Então, não vou precisar nem multiplicar nem dividir por 0,1, isso já facilita a nossa compreensão. Só que aí eu vou ter que multiplicar esse cara, que é um número bem pequeno, por esse cara aqui. Beleza? Então vai dar algo na ordem de 8 vezes 9. Né? 8 vezes 9 aí dá algo em torno de quê? De 76, né? Mais próximo. Olha o que o enunciado disse aqui, ó. Mais próxima. Então, se é mais próxima, o que eu posso fazer aqui para calcular essa pressão? Vamos lá, esse 0,82 eu posso andar uma casa para a direita. Aí eu vou andar daqui desse 923, uma casa para a esquerda. Aí o número aqui ficou 0,82. Eu posso andar mais uma casa até o 8,2 e eu vou andar mais uma casa aqui para a esquerda. Então, é como se eu estivesse multiplicando 8,2 por 9,23, o que daria aproximadamente 8 vezes 9. Isso daí daria algo em torno, né, de 72. Né? Então, como eu já arredondei esses valores aqui, o número mais próximo de 72 dentre as opções é a letra C. A gente pode até fazer aqui, ó, o usufruto da calculadora. 8,2 vezes 9,23, né? 75,686, que dá aproximadamente 76. Wallace, mas e se tivesse outro número ali mais próximo de 72 e tal? Aí você não faria isso que eu fiz, porque os outros números são bem diferentes, né? Um mais próximo de 76, 1,53. E o outro lá é 13, 533, então são os valores muito diferentes entre si. De tal forma que eu vou poder excluir essa vírgula aqui na hora da conta. 8,12 transforma em 8, 9,23 transforma em 9. E encontrei um valor bem mais próximo. Agora, se eu tivesse um 76, 72, 68, aí eu não poderia fazer isso, porque essas aproximações gerariam aí problema na hora de resolver a questão. Então, questão 97 da prova amarela do Enem de 2023, letra C. Questão 98 da prova amarela do Enem de 2023, prova de naturezas. Então vamos lá. O circuito conta com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, representadas na figura que você pode ver aqui abaixo.
consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada L1, L2 e L3 é associada em paralelo com um resistor de resistência R, formando um conjunto. Então, lâmpada 1 com resistência R, lâmpada 2 com resistência também R, lâmpada 3 com uma outra resistência também R. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho quando ligadas à fonte de energia. Então, beleza, todas elas aqui estão brilhando igual, maravilha. Me perdi. Aqui. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 aqui queima, enquanto as demais permanecem acesas. Em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam após a queima de L2, o brilho dessas lâmpadas serão o brilho dessas outras lâmpadas, né? O que vai acontecer? Lindões, para a gente analisar o brilho de cada uma lâmpada, o brilho a gente vai analisar em função da potência, né? Então, é potência igual à intensidade da corrente vezes a DDP sobre ela. Então, essa seria a primeira maneira da gente analisar qual vai ser o brilho sobre essas lâmpadas. Então, se aqui eu tenho paralelo, a corrente vem para cima, a corrente vem para baixo, aqui a corrente vem para cima, a corrente vem para baixo, chega aqui a corrente vem para cima, aqui para baixo. Então, se aqui a lâmpada L2 para de brilhar, para de ter essa corrente aqui, só tem essa resistência. Beleza? Então, o que iria acontecer aqui? Essas duas correntes elas vão continuar funcionando, essas duas correntes aqui elas vão continuar funcionando. Só que se a gente for analisar, a corrente total do sistema diminui. Beleza? Porque aqui eu estava tendo que acrescentar uma outra corrente aqui no L2, porque se é em paralelo, a DDP nesse ponto sobre essa resistência, a DDP sobre esse ponto sobre a lâmpada, essa DDP é a mesma. Logo, se essa DDP é a mesma, né, o que vai acontecer ali é que eu vou gerar correntes, né, para os dois lados que vão depender das resistências. Beleza? O enunciado não falou qual é a relação entre as resistências dessas lâmpadas aqui para a gente analisar se essas correntes são iguais ou não. Então a gente não pode afirmar isso, vamos assimilar apenas que essas correntes elas são o quê? Diferentes. Beleza? Então, vamos lá. Se essa corrente aqui entrou e saiu, significa que a corrente que está passando aqui ela é menor, né? Vamos lá, ó. Entra a corrente aqui que vai ser uma corrente total. Aí essa corrente que divide. Então, se não tem mais essa corrente aqui, essa corrente total é apenas a corrente que passaria por esse resistor aqui. Então, a corrente total diminui. Se a corrente total diminui, a corrente que está chegando aqui diminui também. Então, a corrente que chegou em L1 e a corrente que chegou em L2 vão diminuir. Então, os brilhos nas lâmpadas L1 e L3 vão ser menos intensos, né, com relação ao que era quando a lâmpada 2 estava acesa. Então, questão 98 do Enem 2023, né, letra C. Então, galera, questão 101 da prova do Enem de 2023 tem o seguinte enunciado. O fogão por indução funciona a partir do surgimento de uma corrente elétrica induzida no fundo da panela, com consequente transformação da energia elétrica em calor por efeito Joule. A principal vantagem desses fogões é a eficiência energética, que é substancialmente maior do que a dos fogões convencionais. A corrente elétrica mencionada é induzida por... Vamos lá. Ele falou aqui que vai transformar a energia elétrica em calor por efeito Joule. Beleza? Então, a energia elétrica a gente tem que ter uma corrente elétrica sendo gerada. Essa corrente elétrica não vai ser gerada a partir de radiação, condução. Poderia ser alguma coisa de campo elétrico variável, campo magnético, ressonância eletromagnética? Letra E também não. Só que vamos lá. Entre C, campo elétrico variável, e D, campo magnético variável, a gente tem a lei de Faraday-Lenz. O que a lei de Faraday-Lenz diz? É o seguinte, quando a gente tiver uma variação do fluxo magnético no tempo, essa variação do fluxo magnético em um determinado material condutor vai induzir uma força eletromotriz naquele material condutor. Então pensa comigo, se é gerada uma força eletromotriz de um material condutor, esse material tem resistência, então vai aparecer sobre ele uma
corrente elétrica induzida a partir de uma força eletromotriz, induzida por conta da variação do campo magnético. Então, variação do fluxo magnético. Beleza? Então, aqui, ó, campo magnético variável. Como é que você gera esse campo magnético variável? Aí você pode pegar um ímã e ficar, né, um ímã. Aí você poderia pegar esse ímã e ficar toda hora aproximando e afastando esse ímã. Isso é um ponto. Você poderia gerar uma corrente, você toda hora ficar alterando o valor dessa corrente, que a corrente vai gerar um campo magnético. Se a corrente varia, o campo magnético também varia. Então, você geraria aí também, né, uma corrente induzida a partir de uma força eletromotriz induzida por conta do que? Da variação desse fluxo de campo magnético. Beleza? Então, questão 101, Enem 2023, prova amarela, letra D, campo magnético variável. Então, galera, questão 102 da prova do Enem de 2023, a prova amarela. A questão 102 tem o seguinte enunciado. Uma academia decide trocar gradualmente seus aparelhos de musculação. Agora, os frequentadores que utilizam os aparelhos do tipo 1 podem também utilizar os aparelhos do tipo 2, representados na figura, né, para elevar cargas correspondentes às massas M1 e M2 com velocidade constante. A fim de que o exercício seja realizado com a mesma força F, os usuários devem ser orientados a respeito da relação entre as cargas nos dois aparelhos, né, já que as polias fixas apenas mudam a direção das forças, enquanto a polia móvel divide essas forças. Em ambos os aparelhos, considere as cordas inextensíveis, as massas das polias e das cordas desprezíveis e que não há dissipação de energia. Então aqui, olha só, a gente tem o cabo aqui, essa daqui é uma polia fixa, uma rodana fixa, né? Aqui também é fixa, aqui também é fixa. Então a força que a gente vai estar fazendo aqui, né? Se o enunciado disse lá em cima que a velocidade é constante, né? Se a velocidade é constante, força resultante é igual a zero. Então a gente tem uma força aqui de tração para cima, que é exatamente igual a força, né, peso sobre esse corpo M1. Tração é igual ao peso 1. Essa tração ela vai ser transmitida igualmente ao longo dessa corda. Então a força aqui é igual à tração. Se a tração é igual ao peso, essa força é igual ao peso. Maravilha. Já do tipo 2, a gente tem aí um outro esquema, beleza? A força F1 está aplicada numa rodana fixa, então a força aqui e aqui é igual. Outra rodana fixa, então a força aqui e aqui são iguais, beleza? Outra rodana fixa, então a força aqui e aqui são iguais. Só que quando chega aqui, ó, essa rodana não é fixa, essa rodana é móvel. Então o que vai acontecer? A força que eu estou aplicando aqui, ó, que eu já sei, ó, igual, a força que eu estou fazendo é F. Só que essa outra força aqui está equilibrando aqui em cima, né? E é justamente por conta disso que as rodanas móveis, elas têm um facilitador nesse processo, porque você dá uma volta nessa rodana e você ali divide a força com o teto, com a parede e tal, de tal forma que aqui é uma força F, aqui também vai ser a mesma força F. Beleza? Então você tem que fazer aqui duas forças F para equilibrar esse mesmo, né, objeto aqui de massa M2. Beleza? Então, ó, sabendo que o M1, a força que eu tenho que fazer sobre ele é F1, ou F apenas. Já desse outro lado, né, para equilibrar o M2, na verdade eu não equilibro massa, né, eu equilibro peso. Então é o peso do primeiro equilibra com o 2. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. O peso sobre o primeiro é igual a força F1. E o peso sobre o segundo é igual a 2F1. Então, qual é a relação existente entre esses? Eu vou jogar, ó, esse 2 para cá. Então, ó, P1 vai permanecer inalterado, mas o P2 vai ficar sobre 2 com relação a F1. Se F1 aqui, ó, é igual, esse é igual a P1. Qual a relação entre esses dois aqui, né? M2 sobre M1. Quero M2 sobre M1. Então, vou jogar esse P1 para cá, dividindo, e esse 2 vai para o outro lado, multiplicando. Então, ó, P2 sobre 2 é igual a P1. Como eu comentei, eu vou trazer o P1 dividindo. Então, vai ficar P2 sobre P1
igual a 2. Se P2, né, sobre P1 igual a 2, M2 sobre M1 também é igual a 2, letra D. Então, questão 102 do Enem, 2023, prova amarela, letra D. Isso daqui também é difícil. Vamos lá. Galera, questão 106 da prova amarela do Enem de 2023. Física. Vamos lá. Um professor lança uma esfera verticalmente para cima, a qual retorna, depois de alguns segundos, ao ponto de lançamento. Em seguida, ele lista em um quadro todas as possibilidades para as grandezas cinemáticas. Então aqui a gente tem a velocidade e ele disse que a velocidade pode ser diferente de zero ou igual a zero. Se ela for diferente de zero, ela pode estar para cima ou pode estar para baixo. Se a velocidade for zero, é indefinido. Aceleração. A aceleração ela pode ser diferente de zero, a aceleração ela pode estar para cima ou para baixo. Nesse caso, se for aceleração nula, indefinido, não tem sentido. Beleza? Então é exatamente isso que ele descreveu aqui embaixo, ó, hashtag, né, jogo da hashtag não, asterisco, perdão, grandezas com módulo nulo não tem, né, sentido definido. Ele solicita, né, aos alunos que analisem as grandezas cinemáticas no instante que a esfera atinge, né, a altura máxima. Fazia tempo que eu não vi uma questão assim, mano. Escolhendo uma combinação para os módulos e sentidos da velocidade e da aceleração, escolha a que corresponde à combinação correta. Então se liga, no ponto de altura máxima, a velocidade final é zero. Porque pensa comigo, tu jogou uma coisa para o alto, ela vai subir, ela vai perdendo força. Quando ela chegar no ponto mais alto, para ela poder descer, ela tem que parar. Imagina a seguinte situação: eu estou sentado aqui, tenho que levantar para abrir a porta. Então eu estou parado, preciso levantar e ir até a porta. Quando eu chego até a porta, eu estava me movimentando. Quando eu chego até a porta para abri-la, eu preciso parar. Beleza? Eu preciso, né, para parar, abrir a porta, voltar, parar e depois continuar. Eu preciso, né, literalmente parar para depois voltar. Beleza? Ah, estou indo para o colégio, estou indo para o curso, estou indo para a faculdade, estou indo para o trabalho. Eu estou indo. Aí eu penso, pô, esqueci meu celular em casa. Então eu vou, paro e volto. Parar significa que naquele momento a velocidade foi zero. Então no ponto mais alto eu já sei que a velocidade tem que ser zero. Agora, e a aceleração? Né? Primeiramente, velocidade zero não tem sentido. Então a velocidade é só zero. Ah, mas para onde é ponto zero? Não aponta para lugar nenhum. Beleza? Para onde aponta a aceleração agora? Vamos lá. Quem é que fez? Ó, a velocidade está apontando para cima. A velocidade inicial aponta para cima. Para onde tem que apontar uma grandeza que altera o valor da velocidade para que diminua a intensidade, né? Para que diminua o módulo dessa velocidade? Pensa comigo. Se você tá vendo um carro, o carro está andando, por exemplo, o carro morreu, tu quer ajudar o carro a pegar no tranco, o carro está indo para frente. Para se ajudar ele, para ele aumentar a velocidade, você precisa empurrar na mesma direção que ele está apontando. Agora, se você quiser diminuir a velocidade, você precisa fazer uma força no sentido contrário. Então, é a mesma coisa aqui. Beleza? Então, se você apontou para cima e a velocidade está diminuindo, é porque existe uma grandeza apontando para baixo. Essa grandeza é a gravidade, ou aceleração da gravidade, que tem valor igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então a gente já sabe que a velocidade é zero, letra A ou letra C. E essa aceleração ela tem que ser diferente de zero e apontar para baixo. Mais uma questão aí, mais um gabarito, letra C. Questão 106 da prova amarela, gabarito letra C. De física.
112, tá acabando. Beleza aqui. Questão 114, 115 é... acho que é 125, né? 90 mais 45, 135. Começa no 90, né? 91, 91 mais 45 vai até 135. A gente vem aqui nessa 114. Questão 114 da prova do Enem. Vamos lá. O petróleo é uma matéria-prima muito valiosa e métodos geofísicos são úteis na sua prospecção. É possível identificar a composição de materiais estratificados medindo-se a velocidade de propagação do som, que é a onda mecânica, através dele. Considere que uma camada de 450 metros de um líquido se encontra presa no subsolo, entre duas camadas rochosas, conforme o esquema. Um pulso acústico que gera uma vibração mecânica é permitido a partir da superfície do solo, onde são, posteriormente, recebidas duas vibrações refletidas, que são os ecos. A primeira corresponde à reflexão do pulso na interface superior do líquido com a camada rochosa. A segunda vibração... eu me perdi aqui. A segunda vibração deve ser a reflexão do pulso na interface inferior. O tempo entre a emissão do pulso e a chegada do primeiro eco é de 0,5 segundos. O segundo eco chega a 1,1 segundos após a emissão. Beleza? E aí a gente precisa saber, né, o que? A velocidade do som na camada líquida em metro, né, por segundo. Então é o seguinte, o que acontece? Aqui eu tenho uma distância d1, aqui eu tenho uma distância d2. Aí o som vai fazer o que? Ele vai vir, vai se propagar por D1 e vai se propagar depois, né, por D2, indo e voltando. Então, se ele vai por D1, né, somente ida e volta, se ele só faz isso, aqui eu tenho 2D1, né, gerando o primeiro eco em um tempo de 0,5 segundos. Beleza. Agora, no outro trecho, eu vou ter 2D1 mais 2 Marcelo D2 igual a 1,1 segundo. Beleza? E essa informação ela vai ajudar, né, no que? Primeiramente, essas velocidades elas são iguais? Não. Rocha e líquido, né, tem velocidades diferentes. Beleza? Tem velocidades diferentes. Então, o que acontece? Vamos montar aqui, né, ele está pedindo essa velocidade no segundo. Você já poderia eliminar, por exemplo, aqui a letra A 270, porque é a menor velocidade do som no gás, né? A velocidade no líquido tem que ser maior. Mas aí, o que a gente tem? Vamos lá. Essa distância de 2D1, ela é a velocidade na rocha, vezes esse tempo de 0,5. Perfeito? E aí, quando eu fizer 2D1 mais 2D2, eu vou ter 2D1 mais, né, que eu já sei que vai dar esse VR vezes 0,5, mais 2D2, que é a velocidade, né, no líquido, igual a 1,1 segundo. Aí aqui, ó, 2D1 é a velocidade na rocha, vezes 0,5, mais 2D2 é a velocidade no líquido, beleza? Não, pera. Eu estou somando coisas diferentes. Estou fazendo aqui como se fosse fazer regra de 3. Né? Inicialmente estava como se fosse fazer regra de 3. Mas aí, né, estava considerando que é igual ao tempo. Não, viajei legal aqui. Vamos lá. A distância na 2D1 é igual à velocidade da rocha vezes o tempo. Até que de boa. 2D1 mais 2D2 é igual à velocidade resultante, não. Aqui então, aqui eu sei que é 0,5 e de volta. Todo é 1,1. Eu vou dar uma pausa nessa questão aqui.